testemunho também. Que a mãe deu alta no hospital, né? Glória a Deus. A Priscila colocou, peço oração pela Ivanice e sua filha. Estamos orando nos vícios, estamos orando. Marluz botou, peço oração pela senhora que está internada na UTI. Vamos estar orando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos também estar orando por todos. Pedir de oração que está lá no grupo lá. Muitas pessoas clamando ainda. Nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido fiel até aqui conosco. E a tua palavra diz, Pai, que quando duas pessoas ou mais estão reunidas diante da tua palavra, ali o Senhor faz presente, assim o Senhor faz milagre, assim o Senhor cura, assim o Senhor restaura. Também diz, Deus, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, Pai. Por isso nós ligamos nossa oração no nome de Jesus. Aqui na terra, mas ligamos no céu, Deus. Em nome de Jesus. Que nesta manhã o Senhor possa estar trazendo uma palavra, que nós possamos estar refletindo, Senhor Pai, no teu agir e como o Senhor age através da sua palavra. Deus, que nós possamos sair daqui fortalecido para mais uma semana, no nome santo de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém e amém e amém. Gente, tivemos um sábado incrível aí. Nós estamos levando a palavra lá para Taquari, eu e minha esposa, a cidade de Taquari. Se nós vamos lá, nós somos surpreendidos por Deus naquele lugar. E mais uma vez, Deus nos surpreendeu, né? Ontem fizemos um evangelismo na praça e as pessoas muito sedentas, chorando, gente, chorando. Não tem noção. Nós levamos um bombom e pedimos se nós podíamos orar por elas. E elas aceitavam o bombom e aceitavam a oração e ainda choravam, aceitando Jesus. Coisa fantástica, incrível. Muito de Deus mesmo. Mas nesses dias Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar com vocês. Deus sábado à noite essa palavra. Na verdade, muitos conhecem essa palavra, mas Deus testificou algumas coisas que eu estava orando e me tranquilizou meu coração em relação a algumas coisas. E eu queria compartilhar com vocês essa palavra, que fala sobre o trigo e o joio. Lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 24. 24. No mesmo capítulo 13, no 24, no 30, no 36 e no 43. Mas o texto é lá em Mateus 13, a partir do 24. Jesus conta ali uma parábola do trigo e do joio. Para nos mostrar uma verdade, algumas verdades profundas sobre o reino de Deus. No mesmo versículo ele fala que muitas coisas é uma parábola lá no campo, né? Quem mora na agricultura, e ele faz essa comparação do joio e do trigo. Então o trigo é uma coisa boa e o joio é uma coisa ruim, mas é que eles nascem junto. Muitas vezes muitas ocasiões eles crescem juntos também. São coisas diferentes, mas só o fruto só o trigo revela a natureza, né? Boa. No versículo 24 ele começa dizendo assim: Jesus, ele nos diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente ao seu campo. E a boa semente é o que Deus planta em nós, muitas vezes, gente. A fé, o caráter, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, que não é fácil. É fácil falar aqui, mas no trânsito, na tua casa, com as pessoas que tu ama, ou as pessoas que tu não gosta, manter a fé, manter o caráter,
manter a mansidão, manter o domínio próprio. Muitas vezes não é fácil, né? E lá no versículo 25 entra uma tensão. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O joio é aquela sementinha, sabe, da confusão, da mentira, da imitação que é bom e não é. O joio parece com o trigo. Eles são muito parecidos. Só que o trigo, ele brilha e o joio não brilha. Se tu pegar o trigo e o joio, tu vai ver a diferença de um de outro bem nitidamente. Mas não tem nada, não tem o trigo ele alimenta a gente, mas o joio ele não alimenta. No verso 28, os servos perguntavam: Queres, pois, que vamos arrancá-lo o joio? A resposta do dono daquela plantação foi surpreendente. Não, para que o não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo junto, porque eles são muito semelhantes, eles nascem muito pertinho. É como se fosse duas varetinhas, dois matinhos. Se tu arrancar um, pode ser que tu arranque o outro também. E o dono falou que não, deixa crescer junto. Deixa que os dois cresçam junto. E Deus conhece o tempo de cada coisa. Ele não se precipita, ele não confunde, mas ele deixa crescer junto a coisa ruim e a coisa boa. Ele não confunde a aparência com a essência. Ele sabe o que está crescendo dentro de você. Ele separa aquilo que é dele daquilo que ele plantou na hora certa. No verso 30, Jesus revela a promessa. Olha bem, pega essa, pega mesmo. Deixei crescer junto ambos até a ceifa. O crescimento revela quem é o trigo e quem é o joio. Porque muitas vezes, até dentro da igreja, Deus deixa lá as pessoas crescerem junto com as pessoas boas, as pessoas más e as pessoas ruins. E às vezes a gente não entende por que aquela pessoa faz tanta maldade, né? Por que aquela pessoa prejudica tantas outras pessoas e está ali dentro da igreja? Mas Deus deixa crescer porque é Ele que dá a poda. É Ele que separa do trigo e do joio. Por quê? Realmente conhece o joio pelos seus frutos. Os seus frutos são bons e os seus frutos permanecem. Jesus, nessas explicações que ele deu entre o joio e o trigo, Jesus ainda é mais claro. Lá em Mateus 13:38. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Ou seja, desta forma, o povo que carregava sua natureza não é sobre aparência, mas sobre a identidade de cada um. Cada um carrega uma identidade. Logo, quem é bom aparece logo, mas quem é ruim também aparece logo. Nada como o tempo certo de Deus para revelar cada coisa. E a ceifa significa que cada um vai passar por isso. Até nós mesmos, as pessoas boas vão passar pela ceifa. A ceifa é o momento que tudo mostra que realmente quem realmente é. O Filho do Homem enviará os seus anjos, lá no verso 41. No reino não há mistura eterna. Lá no reino não vai existir mistura entre o joio e o trigo. Vai permanecer só o joio. Então, nesse discernimento, fique tranquilo. Ah, como é que eu sei, Alexandre, que eu sou joio e eu sou trigo? Pelos seus frutos. Se os seus frutos for mal, corrige a rota. Porque muitas vezes a gente está sendo o joio. E a gente não quer ser o joio. Então a gente tem que corrigir a rota. Corrigir muitas vezes o nosso caráter, nossas atitudes. E tudo isso nos revela quem somos.
Isso não é só os frutos, discípulos, resultados, comprar um carro, comprar uma casa, não. Os frutos que permanecem, pode ter certeza que é trigo. Mas os frutos que dão aquela explosão de crescimento e logo somem, são o joio, porque não aguenta a pressão. Quem é joio não aguenta a pressão. Quem é trigo é formado no meio da pressão. O próprio ouro, ele é revelado, para ele ficar bonito, ele tem que passar por muita pressão, por muita limpeza, até ficar aquele ouro bonito. Ou todo mundo acha que aquele ouro bonito, brilhante, ele nasce e fica prontinho lá no meio da terra. Não, para ele ficar bonito, ele tem que passar por uma pressão, por uma limpeza, para ficar lindo. Um polimento, uma extração, um derretimento. Ele tem que derreter, o ouro tem que derreter, literalmente de se desmanchar para criar uma coisa boa. E assim muitas vezes somos nós, queridos. Nós temos que derreter para ficar algo bom na nossa vida. Mas o centro dessa parábola não é o juízo, é a esperança. Interessante, né? Jesus conclui aqui dizendo assim: então os justos resplandecerão como o sol, e o reino do céu, o reino de seu Pai. Mateus 13:43. O trigo é apenas guardado e ele brilha, mas o joio é arrancado e jogado fora. Essa mensagem pode ser simples, mas ela é profunda. Se Deus plantou algo em você, isso vai crescer. Mesmo cercado por joio de gente ruim, mesmo você passando por lutas e provações, mesmo em meio à confusão, ao caos, mesmo quando parece que não há nada de esperança ou só imitação ao teu redor, o que Deus plantou, ninguém pode arrancar em você. O joio até tenta sufocar o teu brilho, mas lembra, o trigo, mas nunca produz o que o trigo produz. Você é um trigo lindo, maravilhoso. O joio que está ao seu redor nunca vai produzir nada que você é capaz de produzir. Amém, queridos? Que nesta manhã você possa pensar nessa palavra. E se você está se tornando um joio, ou se tem algumas características do joio, corrija a rota, peça perdão, volte para o altar, busque a Deus de todo o seu coração, que Deus vai endireitar o seu caminho. Mas se você é um trigo e está sendo rodeado por joio, pessoas más pensam mal de ti, te julgam, né? Porque o você está fazendo. Calma, calma, queridos. Calma, calma, pessoal. Tudo vai ao seu lugar. Tudo vai ao seu lugar. Continue fazendo bem, não olhando para quem você está fazendo, porque na hora certa o resultado virá. E aqueles que permanecem, esses sim, são os trigo e logo vão brilhar. Amém, queridos? Vamos fazer uma ação. Pai, queremos te entregar, Espírito Santo, nesta manhã, esta palavra. Forma em nós, Pai, uma, uma vida de realmente de resiliência, Deus, de permanecer na Sua palavra, mesmo ao mesmo tempo, Deus, que cresce o trigo, Deus, o joio também cresce ao nosso redor, mas que a gente não possa se contaminar com o joio, Deus, e que a gente não venha olhar para o joio, mas que a gente continue trilhando o nosso caminho, mesmo muitas pessoas nos querendo fazer o mal ou querendo nos prejudicar. Nós vamos continuar fazendo bem e não olhando a quem, porque o Senhor nos trouxe até aqui. É o Senhor que vai nos conduzir daqui para frente. Deus, estamos entrando numa campanha a partir de hoje de jejum e oração também, juntamente com 100 dias de oração. É os 21 dias de colheita. 21 dias de jejum e oração para colheita, para colher tudo aquilo que a gente não colheu ainda este ano, Pai. Deus, entramos nessa campanha crendo, Senhor Pai, que o Senhor é fiel para cumprir o desejo do coração de cada um que está aqui orando e clamando, Pai. Ainda não acabou o ano, Pai.
Ainda não, Senhor Pai, tem muito tempo ainda para o Senhor entregar aquilo, Senhor Pai, que o Senhor prometeu nas suas promessas. Permanece em mim, diz a sua palavra. E nós estamos permanecendo em Senhor. Porque a tua palavra diz, fala, Deus, que toda planta que não dá fruto, o Senhor corta e joga fora. Mas aquela que permanece, Deus, o Senhor rega, corta os galhos ruins e ela floresce e dá seu fruto no tempo certo. Nós somos essa planta. Nós somos plantados ao beira ao ribeiro, Deus, que no tempo certo vamos dar o seu fruto. Deus, se nós permanecermos firmes, nós estamos firmes e inabalados na sua palavra. Deus, fortalece aquele que está fraco no nosso meio. Fortalece aquele que tem dúvida no seu coração. Deus, que nessa semana nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor e pela sua palavra, no nome de Jesus. E que nessa semana nós possamos ver já os teus testemunhos. Oramos por cada pedido de oração, Deus. Deus, que está dentro do nosso grupo de intercessão. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é poderoso para dar salvação, para dar cura, para dar libertação, para dar transformação, para dar restauração das famílias, restauração dos casais. Senhor, cura para aquele que está enfermo, libertação para aquele que é viciado nas drogas, em vícios, Deus, e trazer salvação para aquele que ainda não tem, Deus. No nome de Jesus, nós concordamos com essa oração e crendo, Deus, que o Senhor é fiel e justo para realizar os sonhos de cada um, no nome de Jesus. Nós te damos graça pela vida, pelo dom e pelo dom de estarmos aqui orando e intercedendo. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Nós te damos graças, amém e amém. Queridos, tenha uma semana de sucesso. Lembre, você nasceu para brilhar. Brilhe, 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 brilhe. Não tenha medo. Não tenha medo dessa semana. Gigantes se levantarão, mas maior é o seu Deus de todos os gigantes, em nome de Jesus. Amém? Creia nessa palavra. Vai para uma semana de sucesso em nome de Jesus. Até amanhã, gente.